Capítulo 12, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 12. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Aqui, irmãos, Deus, o primeiro evangelista. Evangelista é aquele que convida, aquele que chama a pessoa, chama o irmão, chama a irmã. Quantas vezes nós chamamos a Bia, e a Bia está aí. Graças a Deus. Quantas vezes eu perturbei a Bia ali no pátio do prédio? Vamos para a igreja, né, Bia? Vamos, e aí a Bia está aí. E eu creio que a obra vai ser concluída em nome do Senhor. Irmãos, às vezes, já teve, na época, uns 5 anos atrás, eu fiz um propósito com Deus, irmãos, e eu estava passando por um vale de dificuldade. Irmãos, poucos dias depois, a resposta veio e Deus abençoou. Nessa noite aqui, irmãos, cada um de vocês tem um propósito, como também eu tenho um propósito na minha vida e na minha família. E a Bíblia diz que aquele que põe em Deus a sua confiança jamais será envergonhado, jamais será decepcionado. Aleluia. Vamos nessa noite, irmãos, eu peço que os irmãos me ajudem nas referências. Vamos estudar sobre Deus, o primeiro evangelista. Está escrito no capítulo 12 de Gênesis, que diz assim, eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler outro. Diz assim, Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2, a igreja. Te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei por nome. Se tu uma bênção. Está vendo? O Senhor fez uma promessa para Abraão. Nessa noite o Senhor está fazendo uma promessa para vocês, irmãos, para nós. Diz assim, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, pode ver que o nome dele aí está Abrão, não está Abraão ainda, está Abrão. Versículo 4, pode ler, amados. Aí ele levou com ele o seu sobrinho Ló e tinha idade de 75 anos, Abraão. E tomou Abrão, pode ver que está Abrão, depois que Deus muda o nome dele. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Versículo 6, amados. Atravessou Abraão a terra até Siquim, até ao Carvalho de Moé. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Os cananeus habitavam nessa terra. Quem os cananeus aqui? Eram os adversários, eram os inimigos. E apareceu o Senhor a Abrão. Pode ver que o nome dele está Abrão ainda. Depois que o Senhor muda para Abraão. Ó. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Altar aqui simboliza o quê? Marcou território. Ele edificou um altar ali. O que é que ele diz ali? O que é que ele quer dizer? Aqui invoque a Deus. Aqui se invoca a Deus. Na tua casa, você vai marcar um altar na sua casa. Na tua família, você vai marcar um altar. Aqui é o nome do Senhor que é mais forte. 8 e último, amados. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Está vendo aí? 2 vezes, no mesmo texto, ele edifica altar. 2 vezes. Ele edificou no versículo 7, edificou no versículo 8. Onde ele chegava, ele marcava território. Aqui se invoca, se adora o nome do Senhor. A chamada de Abraão. É com Abraão que teve início o Evangelho de Cristo. Antes do patriarca, houve diversos anúncios de redenção, mas em nenhum tão claro e evidente quanto ao que o próprio Deus lhe fez. Quem foi que pregou para Abraão? O próprio Deus. O próprio Deus disse, eu vou te abençoar, e tu serás uma bênção, tu serás engrandecido na terra, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O próprio Deus falou para ele, o próprio Deus pregou para ele, anunciou para ele uma promessa.
que Deus tem promessa nessa noite para nós, nessa noite aqui, amados. Abraão, o caldeu. A história de Abraão teve início quando seu pai Terá, deixando Ur dos Caldeus, foi peregrinar em Harã, cidade de Harã. Tinha Harã uma cidade e o nome de um homem que era irmão de Abraão, do nome de Harã. Por isso que o nome da cidade foi colocado de Harã, por causa do irmão de Abraão, que era Harã. E ali habitaram. Eu peço que a igreja leia, por favor, Gênesis capítulo 11, versículo 31. Gênesis 11 e versículo 31. Louvado é o nome do Senhor. Gênesis capítulo 11, versículo 31. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho seu filho. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur. Caldeus para ir à terra de Canaã, foram até Harã, onde ficaram. Está vendo aí, irmãos? Aí, nós vemos aqui, ele foi habitar na terra de Harã, correto? Pelo texto sagrado, depreendemos que era a intenção de Terá chegar a Canaã. Quem era Terá? Era o pai de Abraão. O pai de Abraão era Terá. E a Bíblia diz que o pai de Abraão, que era Terá, ele adorava outros ídolos, outros deuses. O pai de Abraão chamava Terá e adorava outros deuses. Por isso que veio o nome Terafim. Diz assim: a fim de proporcionar melhores condições à família. Mas Terá veio a morrer antes de chegar ao seu destino. Abraão, o evangelizado. Após a morte de Terá, qual era o nome do pai de Abraão? Era Terá. O nome do pai de Abraão era Terá. Após a morte de Terá, o Senhor chama Abraão a uma nova realidade espiritual. E neste momento, proclama o Evangelho eterno. Ora, o Senhor disse a Abraão, o Senhor Deus que prega para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor estava o quê? Falando face a face com Abraão, irmãos. Você entendeu como é que é a coisa, Bia? Imagina você estar em casa e você tem uma visão de noite, porque acontece isso às vezes, irmão. Você está em casa de noite e Deus te dá uma visão: eu vou te abençoar nessa área, Bia. Ou Beatriz, ele chama pelo nome, não chama pelo apelido. Ou Beatriz, eu vou te abençoar nisso e nisso, porque existe revelação desse tipo, irmãos. Irmãos, eu estava desempregado, e a mãe desse rapaz aqui, que chegou aí, o nosso irmão Rodrigo, a mãe dele, ia subir na escada, parou, bateu na porta e disse: Maurian, Deus está abrindo a porta para você. Irmãos, eu estava daquele jeito há 5 anos atrás. E eu falei: amém, irmão, não debochei. A Bíblia disse: não pode julgar o profeta, mas a profecia. Fiquei aguardando. Era num sábado. Era na quinta-feira, me parece. Eu sei que na segunda-feira seguinte, do nada eu peguei uma carona aqui, fui lá pro Romano de carona, sem nenhum real para voltar. Quando chego lá, Deus preparou um emprego de um camarada que nunca tinha me visto. Deus mandou abrir uma porta de emprego para você. Do nada. Deus gera milagre, irmão. Irmãos, põe em Deus a confiança, irmão. Do nada ele vai. Irmãos, você pode dizer: Maurinho, eu estou numa situação que às vezes você pode até dizer, nem Deus, mas Deus sim, irmão. Deus, ele faz brotar água do deserto, irmão. Aleluia, do deserto. Eu não sei o deserto da vida dos irmãos, mas o deserto que eu passei, eu tive experiência própria, minha mulher é testemunha. E Deus, do deserto, ele fez brotar a água, brotar a esperança, brotar uma porta de escape. Aleluia. Deus fala aqui com Abraão, Gênesis 12, versículo 1, nós lemos versículo 2, que ele diz que está prometendo para Abraão de fazer dele uma grande nação e ser abençoado. Diz assim, ó: os termos de sua chamada ou evangelização são precisos e fortes. Ele teria de sair da sua terra a fim de formar um povo profético, sacerdotal e real. Nessa condição, partilharia a sua fé com todas as nações, conduzindo-as ao encontro com Cristo, que haveria de chegar na plenitude dos tempos. Eu peço que alguns vão ler lá no Novo Testamento, Gálatas, capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, Gálatas 4 e versículo 4. Deus chamou Abraão para abençoar a nós aqui no dia de hoje. Gálatas, no Novo Testamento, capítulo 4 e versículo de número 4. Quem achou pode ler em nome do Senhor. Gálatas fica antes de Efésios. Gálatas 4 e 4. Eu achei. Diz assim: mas vindo a plenitude
Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob lei, sob a lei. Ou seja, Jesus Cristo veio de Abraão. O próprio Jesus Cristo veio de Abraão. O Senhor estava prometendo para Abraão que ele seria que por causa dele muitas nações seriam abençoadas. E chegou até nós no dia de hoje essa bênção, por causa de Abraão, por meio de Jesus Cristo. Vê-se, pois, que Deus, ao chamar Abraão, evangelizou conforme enfatiza o apóstolo Paulo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Gálatas 3:8, irmão Marcos. O que acontece, irmão? Esse povo gentil aqui é nós. O que é gentil, irmãos? O que é um gentil? Gentil é todo aquele que não é nascido em Israel. Todo aquele que não é nascido em Israel é considerado gentil. Nós somos brasileiros, nós somos gentios. Gálatas 3, versículo 8. Por favor, Marcos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Quem que anunciou, Marcos, o Evangelho a Abraão? Deus. O próprio Deus. O próprio Deus. Amém, irmão Rodrigo? O próprio Deus evangelizou Abraão. Está aqui o texto que você leu, Marcos. O primeiro evangelista foi Deus. O primeiro evangelista que gerou fé em Abraão foi Deus. Chegou e falou para Abraão: tu serás uma bênção, tu serás uma bênção, tua família será uma bênção, teu descendente, as nações serão abençoadas por causa de ti. O primeiro evangelista foi Deus que evangelizou. Paulo falou aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 8, e anunciou o primeiro evangelho a Abraão. Pode ver que não está escrito Abraão, tem mais outro aí acrescentando. Diz assim, ó. Eu vou pedir para o Rodrigo ler, por gentileza, Romanos capítulo 4, versículo 11. Após eu ler essa leitura aqui, Rodrigo, você lê Romanos 4 e 11. Enfim, sua missão era ser uma bênção evangélica ao mundo. Por esse motivo, Abraão é o pai de todos os que creem. Quem crê em Deus pela fé é filho de Abraão. Quem crê em Deus pela fé é filho de Abraão. Bom, Rodrigo, Romanos capítulo 4, versículo 11. Aleluia. E depois vou pedir para o Marcos deixar sua Bíblia aberta em Gênesis 20, versículo 7. Por favor, Rodrigo. Romanos 4 e 11. Romanos 4 e versículo 11. Depois vou pedir para a Bia ler Mateus 1 e 1. Eu não estou enxergando aqui, Bênção. Aleluia. Glória a Deus. Muito pequenininho. Tem um maior aqui. Romanos 4 e 11 é teu, Rodrigo. E recebeu o sinal Amém, Rodrigo. da circuncisão, seio da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncisado, para que fosse pai de todos os que creem. Está vendo aí? É pai de todos aqueles que creem. Abraão é considerado pai de todos aqueles que creem. Você pode dar para Eu não vou ler não, Bênção. A minha letra é grande. Aleluia. A letra dela aqui é Eu quero grande. ler grande, mas É não grande. aí. Eu vou ler Pode pequeno. ler para lá. Depois eu falo, eu tenho referência. Você entendeu aí, irmãos? Abraão é pai de todos aqueles que crê. 4 e 11. Todos aqueles que crê. Aleluia. Aqueles que crê é justificado pela fé, filho de Abraão. Diz assim, ó. Diz assim. Agora fala aqui, ó. Vê-se, pois, que Deus, ao chamar Abraão, evangelizou. Nós vemos aqui. O evangelista Abraão. O Marcos vai ler Gênesis 20, versículo 7. Tá, Marcos? Ó, o evangelista Abraão, já evangelizado, Abraão faz-se evangelista e sai a pregoar o conhecimento divino entre os gentios. Era o profeta do Senhor. Gênesis 20, versículo 7 é teu, Marcos, por favor. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituireis, sabe que certamente morrerá, tu e tudo o que é teu. Tá vendo aí, irmãos? Quem foi que deu o nome de profeta a Abraão? O próprio Deus. A primeira pessoa na Bíblia que recebe o título de profeta é Abraão. Na Bíblia, a primeira pessoa que recebe o título de profeta é Abraão.
E detalhe, se você ler esse texto aqui de Gênesis 20, o camarada estava de olho na mulher de Abraão. Na linguagem clara, sem rodeio. O rei Abimeleque. E o Senhor disse, rapaz, pode deixar a mulher do meu servo de lado. Tira o olho dela. Ele é profeta do Senhor. Senão eu vou acabar com tudo. Está aqui, você leu, Marcos, olha. E orou, e Gênesis 20, versículo 7, não é isso? Diz assim, ó. E agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas, porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu, não vai escapar. Não vai ter brincadeira. Deixa a mulher do meu servo de lado. Ele é profeta. Por isso que aparece na Bíblia a primeira vez a palavra profeta, destinado a Abraão. Destinado a Abraão. E quem chama Abraão de profeta? O próprio Deus. O próprio Deus chamou Abraão de profeta. Vamos continuar aqui. Eu vou pedir para a Bia ler Mateus capítulo 1. Eu quero que você lê, Bia. Não vai ler não, Bia? Ai, desculpa. Não, mas está tudo bem, está tudo bem. Na próxima você lê. Fica sossegado. O Rodrigo vai ler Mateus 1 e 1, por gentileza, Rodrigo. Dessa forma, implantou a fé genuína, a genuína fé naquela região, levando os seus descendentes a adorar o único Deus. Eis porque na genealogia de Jesus Cristo, Mateus designa como o principal ascendente do Messias. Mateus capítulo 1, Rodrigo, e versículo 1, Mateus, ele escreve para o povo judeu. Mateus, esse Mateus aqui, é aquele que é o coletor de imposto, que trabalhava para o Império Romano. Depois ele se torna um escritor e segue a Jesus Cristo. Mateus capítulo 1 e versículo 1, por gentileza, Rodrigo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que se entende aí? Que Jesus Cristo era da descendência de Davi e de Abraão, lá no começo. Lá no começo. Aleluia, louvado seja Deus, lá no começo. A partir da chamada de Abraão, o povo hebreu, o povo judeu, que é o povo de Israel, passou a viver como o povo escolhido de Deus para anunciar às nações as virtudes do Altíssimo, conforme atestam as Escrituras Sagradas. Vocês viram na leitura no começo, que onde Abraão chegava, ele fazia um altar ao Senhor? Vocês observaram o detalhe? Onde ele chegava, ele plantava um altar para sacrificar e para adorar o Senhor. No dia de hoje, irmão, traduzindo para o dia de hoje, a sua casa, a minha casa, a nossa casa é um altar do Senhor. Não que a gente vai ser louco, fanático, abilolado, não, mas um lugar de adorar o Senhor. Porque ali nós invocando a Deus em nossa família ali, irmãos, com certeza a proteção de Deus vai vir sobre nossa família, em nome de Jesus, sobre nossa saúde, sobre todos nossos, sobre o nosso descendente, sobre os nossos filhos, e tudo irá acontecer de melhor em nome do Senhor. Haverá tribulações? Às vezes acontece de ter provações, problemas, mas vamos perseverar. Vamos invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já senta, Radassa. Filha de pastor é o pior que tem. Senta lá e fala de graça. A palavra de Deus é evangélica. A Bíblia Sagrada é um livro essencialmente evangélico, do Gênesis a Malaquias. Demonstra que Jesus é o Cristo prometido por Deus aos patriarcas e santos profetas. Haja visto a exposição messiânica que o divino mestre fez aos discípulos no caminho de Emaús. Eu peço que a igreja leia, por gentileza, Lucas, capítulo 24 de Lucas, versículo 13. Eu vou pedir para os irmãos lerem Lucas, capítulo 24 e versículo de número 13. Eu vou pedir para o Rodrigo ler Lucas 24 e 13 e o Marcos leia, por gentileza, o 24 e 14 do livro de Lucas. Lucas é aquele que é médico. Lucas, ele escreve para o povo grego, né? O Lucas é o médico. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Irmão Rodrigo, por gentileza. Lucas 24 e 13. Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Aleluia, 60 estádios. O que vem ser esses estádios que você lê na Bíblia? O que é um estádio?
A gente pensa que estádio, hoje de hoje seria estádio de futebol. Não. Essa palavra estádios aqui, um estádio era equivalente a 185 metros. Era tipo, referente à quilometragem. Um estádio era equivalente a 185 metros. Agora multiplica aí 60 vezes 185. Vai dar 9.180 quilômetros. Eu tive somando em casa esse dia. 9.180 por aí. Então, equivalente a 9 léguas e 180 quilômetros. E eles iam caminhando na estrada de Emaús, conversando. Eles com Jesus, os dois homens com Jesus. E não conheceram que Jesus estava do lado. Tem cristãos que andam com Jesus lado a lado e não percebem. Andam com Jesus lado a lado no dia a dia e não percebem. Às vezes recebe orientação divina e não percebe. Porque a orientação divina não vem no intelecto do homem. Por isso que os judeus pregam contra a gente não deve se embriagar com vinho. Por quê? Por que o vinho? Porque onde que Deus se comunica com o homem? É com o intelecto do homem. Ele fala no intelecto do homem. Se o homem estiver entorpecido do álcool, da bebida, ele não consegue receber a mensagem divina. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 24 e 14, Marcos, por favor. E iam conversando a respeito de todas as coisas procedidas. Eles iam conversando aí no caminho de Emaús com Jesus Cristo e não perceberam que estavam com Jesus. Só no partir do pão, se você ler o texto em casa, eles descobrem depois, lá no finalzinho que eles descobrem. Mas até então não tinha descoberto ainda. Diz assim, ó. A lei de Moisés é evangélica. Em Gênesis, Deus faz diversos anúncios evangélicos destacando a redenção da humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos alguma coisa lá. Gênesis 3, versículo 15. Aqui o Senhor faz uma promessa para a redenção da humanidade. Em que? Como que era essa redenção? Era recuperar a humanidade para Ele. Gênesis 3, versículo 15. Por quê? O homem caiu lá no jardim do Éden, se afastou de Deus, né? Ele e Eva, e Deus promete a redenção do homem, retorno do homem para Deus. Gênesis 3, versículo 15. Quem achou pode ler. Gênesis 3 e 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tu ferirá o calcanhar. Aí, irmãos, o versículo de número aqui, o Marcos leu 3 e versículo 15. Foi isso, Marcos? 3 e 15. Eu peço que algum... Pode continuar lendo o 16, Marcos, por gentileza. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz, filho, a teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Aqui o versículo 15 que tu leu fala assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. E o Senhor faz a promessa da mulher, que o que nascia da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Ele estava se referindo lá a Jesus Cristo, quando pisou na cabeça da serpente, lá na cruz do Calvário. Aqui diz o seguinte, ó. Inicialmente, o Senhor proclama aos nossos pais, ainda no Éden, a vinda da semente da mulher, que haveria de pisar a cabeça, a semente. Quem era essa semente aqui? A semente seria quem? Cristo, Jesus Cristo, a semente da mulher, que Jesus nasceu de mulher, Maria, iria pisar na cabeça da serpente, que de fato pisou em Satanás. Diz assim, ó, mais tarde, ao convocar Abraão à verdadeira fé, promete-lhe que através de sua geração será abençoada todas as nações. No Êxodo, a Páscoa ilustra não apenas a liberdade de Israel, mas também a libertação de todos os que, em todos os lugares, recebem o Cordeiro de Deus como seu Salvador. Eu peço que alguns dos irmãos leiam Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12 e versículo 1. Esse Cordeiro da Páscoa aí, que vocês vão ver em Êxodo capítulo 12 e versículo 1, ele refere-se a Jesus Cristo. Êxodo capítulo 12, eu vou pedir o nosso irmão Alessandro, o cooperador Alessandro, para ler por gentileza Êxodo capítulo 12
e versículo 1, por favor. E falou ao Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizem: Versículo 2, irmão Marcos, por gentileza. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Eu vou pedir o Rodrigo para ler o 5, por gentileza, Rodrigo. Êxodo 12, versículo 5. Êxodo 12, versículo 5. Aleluia. Êxodo 12, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras. Está vendo aí? Aqui é a primeira Páscoa. Agora eu vou ler o versículo de número 3. Ó. Êxodo 12, versículo 3. Ó. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. Aqui, irmãos, era o primeiro mês. Porque o nosso calendário é diferente desse calendário bíblico. Esse dia aqui, qual seria esse mês aqui? Esse mês aqui seria o mês de Abib. Esse mês aqui era o mês de Abib, o calendário hebraico, ou mês de Nisan. Esse mês de Nisan, ou Abib, é equivalente no dia de hoje ao mês de abril. E aos dias 10 do mês, esse cordeiro seria morto, Marcos, que é o cordeiro da Páscoa. Esse cordeiro da Páscoa aqui simbolizava Jesus Cristo. Se você ler o texto em casa todo, eles iam matar esse cordeiro, e o Senhor disse: matai o cordeiro e colocai o sangue na vega de cada porta. Porque à meia-noite o anjo vai passar e vai ver a marca do sangue em cada porta, cada umbral de porta. E a casa que tiver os umbrais, o anjo não irá matar nem o primogênito de nenhum dos filhos de Israel, das pessoas que tiver a marca do sangue. Quem já viu isso na Bíblia e em filme? Você já viu isso aí, já em filme? Então, eles mataram o cordeiro e passaram o sangue. Aquele cordeiro simbolizava Jesus Cristo. E aquele sangue lá também simbolizava Jesus Cristo. E quando foi a meia-noite que o anjo passou, você pode ler esse texto, Êxodo 12, vocês vão ver lá. Quando foi a meia-noite, o anjo veio e passou. E toda a casa que tinha a marca do sangue, não morreu ninguém. Trazendo para o dia de hoje, quem tem a marca do sangue de Cristo na vida, pode morrer e morrerá o físico. Mas espiritualmente você e eu estaremos vivos para a glória do Senhor, irmão. A gente vai morrer para a sepultura, vai descer para a tumba. Mas a nossa alma não vai morrer. Não morrerá para Deus, porque a morte pior, minha irmã, é a morte espiritual. Quando a gente morre espiritualmente, é a pior morte que tem. A nossa carne vai para a sepultura, de fato, mas a pior morte é quando a gente morre a carne e espiritualmente está morto. Aleluia. Vejamos aqui. Então esse cordeiro aqui simbolizava Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Vamos ver aqui. Finalmente, em Deuteronômio, Moisés fala abertamente sobre o Messias que havia de vir. O Senhor, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Marcos. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia escrito por Moisés. A irmã pode ler também? A irmã que está aí de roupa... A senhora pode ler? Pode ler, irmã? Aleluia. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Deuteronômio 18, versículo 15. Quem achou pode ler. Deuteronômio 18, versículo 15. Aí fala-se da promessa de um Cristo. O Senhor teu Deus ressuscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás. O Senhor está dizendo aí? O Senhor, aí na boca de Moisés, diz o seguinte: que Deus iria levantar um profeta semelhante a Moisés. Eu pergunto para você nessa noite, obrigado, Alessandro. Lá em Mateus 17, quais são as pessoas que estão lá no Monte da Transfiguração em Mateus 17 com Jesus Cristo? Quem lembra? Quem lembra? Lá em Mateus 17. Qual é as pessoas que estavam com Jesus lá em Mateus 17 no Monte da Transfiguração? Pessoas do Velho Testamento. Moisés e Elias. Moisés e Elias. E o que acontece? O Senhor disse para Moisés, a qual nós vemos aqui,
que o Senhor levantaria um profeta semelhante, ele falando, que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele. E a ele o povtinho que eu vi era referente a Jesus Cristo. O que eu falei para os irmãos agora, está em Mateus capítulo 17, e versículo 2, 3, 4 em diante. Que o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração. Ali estava unido quem? Moisés, representando a lei. Mateus 17, versículo 1 ao 12. Ali estava quem? Mateus, ou seja, estava Moisés no Velho Testamento e Elias, fora Pedro. Mas o que simbolizava Moisés ali no monte? Junto com Jesus Cristo e Elias. Moisés representava a lei. Moisés representava a lei. E Elias, os profetas de Israel. Entendeu, Marcos? Representava a lei de Israel. Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade aqui. Diz assim: a história de Israel é evangélica. No auge da história de Israel, quando o povo de Deus já se havia libertado de todos os seus inimigos, por intermédio de Davi, o Senhor promete ao seu ungido: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será firme para sempre. Uma promessa para Davi. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Por favor, 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Quem achou pode ler. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. 2 Samuel 7 e 16. Quem achou pode ler. Tua casa, porém, é o teu reino, serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Agora eu vos pergunto, o Senhor estava prometendo para Davi aí que o trono dele, irmãos, seria firme para sempre. Quando o Senhor fala para Davi essa promessa aí, ele estava se referindo a quem? A Jesus Cristo, lá na frente. É o que os irmãos leram em Mateus capítulo 1, versículo 1. Que o rei que Davi é da linhagem que Jesus Cristo é da linhagem de Davi e de Abraão. E como esse reino será para sempre? Porque Jesus Cristo, quando vem como rei, virá como rei, ele é da tribo de Judá, da mesma família de Davi. A promessa que Deus fez para Davi. Você entendeu como é que é o mistério? Porque Davi é da linhagem da tribo de Judá. E Jesus Cristo é da linhagem de Davi. E o Senhor diz para Davi: Davi, o teu reino será para sempre. Para sempre. Porque Jesus, quando vier, ele vai vir como rei. Aí vos perguntamos: que tribo ele é? Da tribo de Judá. E quem é da tribo de Judá? Davi. Cumpre-se a promessa que está escrita aqui em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Essa promessa declaradamente evangélica refere-se ao Senhor Jesus, que, além de ser conhecido como filho de Davi, é aclamado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu peço que a igreja leia, por favor, Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Apocalipse 19, versículo 16. Apocalipse 19 e versículo 16. Quem achou pode ler. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 19 e versículo 16. Apocalipse 19, versículo 16. Quem achou pode ler. Apocalipse 19 e versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. O manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, dos Senhores. Apocalipse 19, 16. E o vestido, no vestido e na sua coxa tem escrito o quê? Este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é chefe do chefe. É o cabeça. Ele, Cristo. A poesia de Israel é evangélica. Na poesia de Israel, o Senhor anuncia a chegada do Salvador através de versos e cânticos. No auge da sua angústia, confessa Jó. Confessa Jó. Eu peço que alguns vão ler Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó 19 e 25. Jó 19 e 25. Marcos, por favor, Marcos. Jó fica antes de Salmo. Jó 19 e 25, Marcos. Jó 19 e 25. Jó 19 e 25. Achou? Pode ler, Marcos.
É antes de Salmo. Jó 19 e 25. Glórias ao nome do Senhor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele está falando aí que por fim o Senhor se levantará. Como é que é o negócio aí, irmão Marcos? 19, 25. Por fim, eu sei que o Senhor meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sobre a terra. O que Jó está falando aí? Que o seu Redentor será o quê? Levantado da terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Se levantará sobre a terra. Se ressuscitará da terra. Se levantará da terra. Ele está apontando lá para Jesus Cristo. E aconteceu quando ele se ressuscitou. O próprio Jó aqui, irmãos, a história diz que esse livro de Jó, ele é da idade do livro de Gênesis. E alguns teólogos dizem, historiadores, dizem que o livro de Jó foi escrito por Moisés. É um livro antigo, muito antigo. Ele está entre os livros mais velhos, ele está entre Gênesis, por ali. Ele é muito antigo. E a história diz, a tradição judaica diz que esse livro possivelmente foi escrito por Moisés. Né? É muito antigo. Diz assim, ó, nós lemos aí, ele fala que Jesus Cristo, porventura, se levantaria. O meu Redentor vive e há de se levantar da terra. E aconteceu. Morreu e não ficou no túmulo. Que vejamos aqui, vamos ver aqui. Diz assim, ó, os profetas são evangélicos. Os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, descreveram a vinda de Cristo detalhadamente. Isaías profetizou acerca da sua concepção e de seu sofrimento na cruz. Eu peço que alguns vão ler Isaías, o livro do profeta Isaías. Eu vou pedir para o nosso irmão Rodrigo ler Isaías capítulo 7, versículo 13, e o Marcos, o versículo 14, e a Bia. Não, Bia? Amém. Eu vou pedir para o nosso irmão Rodrigo. Amém. Você vai aprender, vai aprender. Amém. Mas só vai se achar. Pode ficar cegado. Isaías, vamos chegar lá. Isaías 7, versículo 13 é teu, Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Então disse Isaías: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vós afadigardes os homens, que ainda afadigares também ao meu Deus. O versículo 14 é teu, Marcos. 7, 14? É. Sete e 14. Aleluia. Nós estamos falando aqui, irmãos, sobre o nascimento de Jesus Cristo, que o profeta Isaías profetiza. Isaías 7 e 14. Achou lá? Pode ler lá, por favor. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará Emanuel. Qual o sinal, irmãos? O sinal seria o quê? Que uma virgem tem um filho. Imagina uma virgem ter filho, sem ter conhecido homem nenhum. E um sinal vos será dado. Qual o sinal? Que de uma virgem iria nascer um filho homem. Porque se ela tivesse já casado, não, ela casou, ela coabitou com seu esposo. Mas o sinal seria que uma virgem iria ter um filho. E aconteceu. Que aqui o profeta Isaías, há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, falou que a virgem teria um filho. Ele falava de Maria, que iria ter para Jesus Cristo. Diz o seguinte, ó. Aqui prossegue assim, ó. Jeremias falou da nova aliança que o Senhor, por intermédio do Israel messiânico, haveria de estabelecer com toda a humanidade. Miqueias mostrou o lugar do nascimento de Cristo e Daniel revelou a sua soberania. Vamos ver lá no livro do profeta Miqueias, um dos profetas novos, um dos profetas menores, Miqueias, no Velho Testamento, Miqueias capítulo 2, eu vou ler para os irmãos, capítulo 5 de Miqueias, fica antes do livro de Naum, Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: e tu, Belém, Jesus nasceu aonde? Na cidade de Belém. E tu, Belém, Efrata,
posto que pequena é a iniquidade de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui ele está referindo-se a Jesus Cristo, que o Messias nasceria em Belém, na terra de Judá. Agora deixamos aqui. Executando o trabalho de Deus, seguindo o exemplo do próprio Deus, Israel deveria evangelizar o mundo, preparando-se para a chegada do Cristo. Infelizmente, apostatou da fé abraâmica. Por isso o Senhor disciplinou-os com amargo exílio na Babilônia. Não obstante o seu fracasso, os israelitas cumpriram parcialmente a missão que lhes confiou o Deus de Abraão. Eu vos pergunto nessa noite, aqui está falando sobre o castigo de Israel na terra babilônica. Quantos anos, quem sabe responder, quantos anos passou a tribo de Judá, a nação, a parte da nação de Israel, que no caso a tribo de Judá, porque o reino foi dividido nos dias de Roboão, filho de Salomão, ficou dois reis, no reino do sul, representando a tribo de Judá e Benjamim, e o reino do norte, representando as 10 tribos. As duas tribos foram para o cativeiro na Babilônia. Eu vos pergunto nessa noite aqui, quantos anos passou a tribo do norte, as duas tribos do norte, que é a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, sendo escravo na Babilônia? Quem se lembra? De 60 a 80. Quantos anos? Quem sabe? Quanto? Não. Quantos anos passou Israel escravo na Babilônia? A tribo de Judá? Você sabe, Rodrigo? Você sabe, Marco? Lembra, Manassés? Quantos anos? O quê? Quantos anos passou a tribo de Judá e Benjamim escravo na Babilônia? 40? Não. 30? Não. 70? A senhora sabe, senhora? 50? Mais. 60? Mais de 60. 70? 70 anos. A tribo de Judá e Benjamim passou 70 anos escrava na Babilônia e foi solta na época do rei Ciro. O rei Ciro é um rei gentil, um rei persa, que hoje a Pérsia representa o povo do Irã. Ele, quando se assentou no poder, esse rei Ciro, o rei persa, ele foi lá e abriu as portas. O escritor Heródoto, o escritor grego, diz que, esse Heródoto é do ano 485 a.C., ele disse que a Babilônia tinha 100 portas de bronze. Alguns vão ler, por favor, livro de Isaías 45, versículo 1 e 2. Fala um pouquinho do Ciro. Vamos ler, por favor, Isaías 45, versículo 1 e 2. Por gentileza, pode ler, por favor. 45, versículo 1 e 2. Isaías 45, versículo 1 e 2. Esse rei aí é o rei Ciro, ele era um rei gentil, porque ele não era israelita, ele era persa, ele era da Pérsia. Hoje a Pérsia, os persas representam o povo da nação Irã, os iranianos de hoje. Lê, por favor, que achou o 45 de Isaías, versículo 1 e 2. E assim diz o Senhor ao seu ungido. Peraí, ao seu? Ungido. Deus chamou aí, irmão, a Ciro de ungido. Primeiro, Ciro era um gentil. Pela a lógica, ele era imundo, mas o Senhor chama ele de meu ungido. Por favor, pode continuar, irmãos. Agido, a quem tomou pela sua mão direita para abater as nações. Diante de sua face eu soltarei os lombos dos reinos para abrir diante dela. A porta e as portas não se fecharão. O versículo 2, irmão Marco, é teu. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. O detalhe é o seguinte, esse rei Ciro aí que vocês estão vendo aí dos Isaías 45, versículo 1 e 2, esse rei Ciro aí foi o rei que libertou o povo que estava escravo na Babilônia durante 70 anos. Ele foi lá e liberou todo mundo, mandou o povo de volta para Israel e disse, eu quero que volte para Israel e eu quero que reconstrua o templo do Senhor em Jerusalém. É que quando Neemias mais Esdras voltam e reconstroem Jerusalém e o templo do Senhor. E esse rei aqui é o rei Ciro, que ele era persa. Mas o próprio Deus chamou ele de meu ungido. Quando você traduz a palavra ungido aqui no hebraico, Messias, o meu Messias. É forte, né? Ele está chamando aqui a Ciro de meu Messias, que vai abrir as portas para libertar o povo cativo. Traduzindo para o dia de hoje.
É Cristo que abre as portas e nos liberta da opressão, do vício, da bebida, do álcool, de tudo enquanto que não presta, é Ele que nos liberta. Ciro foi tipo a pessoa que nos libertou. Propriamente eu gostava de fumar e era um cigarro forte. Fumava aquele direto, irmãos. Uma certa feita o irmão falou assim, irmão, nem que seja fumando, mas vá para a casa de Deus. Glória a Deus. Vim para a casa do Senhor fumando. Certo culto, eu voltei para casa, o Senhor disse, a partir de hoje eu vou te libertar. Mais de 25 anos que eu não fumo. Graças a Deus. Deus liberta, irmão. Deus liberta, irmão. Pode crer. Aleluia. Eu não sei que eu estou falando isso, mas o Senhor, se o Senhor está falando isso, que alguma coisa o Senhor não está mandando eu falar. Então, Deus liberta do cigarro, irmão. Deus liberta. Pode ter certeza. E eu gostava. Fumava e achava bom. Vamos já concluir com a gente, irmãos. Aqui, irmãos, nós vemos aqui que Ciro, o povo passou 70 anos cativo na Babilônia. Diz assim, olha aqui, os israelitas contribuíram para a evangelização do mundo, porque deles vêm os patriarcas, a lei de Moisés, os pactos, os profetas, as escrituras e o próprio Cristo. Eu vou pedir para os irmãos ler Romanos capítulo 9, de Cooperador Alessandro. Livro de Romanos, capítulo 9, fica bem por aqui assim, Romanos, capítulo 9, versículo 1. Pô, enquanto o irmão Alessandro, fique Alessandro, Romanos, Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos, vem Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos 9, Alessandro vai ler Romanos 9, versículo 1. E o Marcos, por gentileza, vai ler o versículo 2. E a Bia, o nosso irmão Rodrigo vai ler o versículo 3. E a irmã Vânia, pode ler, irmã Vânia?